Nós vamos trabalhar agora os princípios básicos da administração pública brasileira. A Constituição Federal enuncia no artigo 37, caput da Constituição, que a administração deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para gravar esses princípios, a gente usa a palavrinha LIMP, denominando os princípios supracitados. Então, se a gente conferir aqui no artigo 37, ele enuncia a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além desses princípios constitucionais, nós vamos encontrar mais 14 princípios em legislação infraconstitucional, em leis ordinárias, incluindo a Lei 9784, que regulamenta o processo administrativo federal, e vamos encontrar também na doutrina. Juntando todos os princípios da administração, nós encontramos 19 princípios básicos da administração pública. A primeira regra que a gente vai aprender para estudar os princípios é que quando o enunciado de uma questão se referir a princípios, nós devemos ficar atentos se a questão quer um princípio constitucional ou se ela está se referindo a qualquer princípio da administração. Então, quando o enunciado se referir a um princípio constitucional ou expresso, a resposta para o enunciado só pode ser o LIMP. Qualquer outro princípio que aparecer na questão vai ser considerado incorreta a resposta. Porém, se o enunciado falar em princípios básicos da administração ou princípios da administração, nós podemos aceitar qualquer um deles. Provavelmente o erro vai estar na conceituação que for apresentada. Então, esse é o primeiro ponto que o candidato deve ficar atento à banca, né, quando ela oferecer uma questão sobre princípios. Um outro desafio que a gente tem para aprender os princípios é que muitas vezes a banca vai contar ali uma historinha no enunciado e a nossa vontade é de marcar todos os princípios como corretos. Por exemplo, se a questão se refere ao nepotismo, que é a contratação de parente até 3º grau, segundo aí a súmula vinculante do Supremo, para cargo em comissão ou função de confiança. E aí eles questionam qual o princípio é violado. No primeiro momento, a gente poderia marcar princípio da finalidade pública, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da legalidade, e por aí vai. Só que nós estamos trabalhando para um concurso que vai questionar a questão de múltipla escolha. E em se tratando de múltipla escolha, nós temos que descobrir o princípio que está sendo mais violado ou menos violado naquela questão. Então, a dica, dentro de todo esse conteúdo que a gente vai trabalhar agora, que são os princípios da administração, é perceber o mais. Por quê? Eu tenho uma resposta só para marcar. E a gente não pode ficar, digamos assim, filosofando muito. A gente precisa ser bastante objetivo dentro desse critério. Eu vou procurar passar para vocês as conceituações, bem como as dicas referentes aos princípios da administração. Comecemos a trabalhar pelos princípios constitucionais da administração pública brasileira. Bom, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, a gestão pública vigente no Brasil era chamada gestão burocrática. Era um modelo de administração pública em que o Estado organizava todo o aparato estatal, toda a máquina estatal para satisfação dos interesses do próprio Estado, sem haver qualquer tipo de preocupação com o usuário, com a qualidade do serviço que está sendo recebida. No início da década de 90, começou um processo chamado Reforma de Estado, encabeçado pelo então ministro Bresser Pereira. E aí essa reforma de Estado culminou com a emenda 19 de 98, fazendo toda uma mudança na gestão administrativa brasileira. E aí nós vamos inserir a administração pública gerencial. Então, atualmente, está vigente no Brasil a gestão gerencial. Essa gestão gerencial, ela está totalmente ligada a uma preocupação de como o serviço está sendo prestado para a coletividade, de como o usuário está recebendo esse serviço. Então, a Constituição foi alterada, por exemplo, ampliando o prazo para aquisição de estabilidade para 3 anos. O servidor hoje não basta ter 3 anos para se tornar estável, ele tem que ser aprovado numa avaliação de desempenho.
Para que você consiga ser promovido dentro de uma carreira no serviço público, você tem que fazer novos cursos, você tem que ter nova qualificação. Daí que na parte constitucional do direito administrativo, ou seja, dentre o artigo 37 a 41 da Constituição, a emenda 19 fez diversas alterações para colocar, para tentar efetivar o princípio da eficiência na gestão pública brasileira. E essas mudanças elas foram extremamente importantes e a gente já vê aí alguns progressos na prática em relação a isso. Bom, quando uma questão se referir ao fundamento da gestão que originou, né, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nós vamos pensar em gestão burocrática. Então, os 4 primeiros princípios estavam na Constituição de 88 e a vigência do modelo era gestão burocrática. Quando vem a emenda 19, somente a partir de 98 é que começa uma gestão gerencial. Existe uma questão clássica de concurso público, já que cai em todas as bancas, em que eles perguntam somente isso. Qual o princípio a emenda 19 de 98 inseriu na Constituição brasileira? A resposta é a eficiência. Porém, eu vou fazer uma pergunta para você, candidato, pensar. E se eles questionarem o seguinte: a emenda 19 fez surgir para o administrador a obrigação de ser eficiente no serviço público brasileiro. Aí a questão ficaria incorreta. Então, a eficiência era um princípio implícito na Constituição brasileira. A obrigação ela já existia mesmo antes da emenda 19. O que a emenda 19 fez foi simplesmente explicitar, colocar no papel, colocar ali, né, essa regra e fazer alterações para que esse princípio se tornasse efetivo. Outro questionamento que tem sido frequente também nas bancas de concurso público é em relação ao princípio da moralidade. Então vejamos o seguinte: legalidade, impessoalidade e publicidade já existiam em constituições anteriores. A moralidade só vai surgir com a Constituição de 88. A primeira Constituição que traz o princípio da moralidade é a Constituição de 88. E a eficiência entra com a emenda 19 de 98. Aí você, candidato, deve estar se questionando, mas eu tenho que saber essas datas? Eu tenho que saber quando que um princípio entrou na Constituição? Tem que saber, isso é questionado em concurso público. Então fica essa regrinha aí em termos de data e gestão para a gente começar a trabalhar os princípios. Passemos agora para a parte conceitual desses princípios. O primeiro princípio previsto na Constituição é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem diversas acepções. No direito constitucional, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, enuncia: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o princípio da legalidade no constitucional significa que tudo que não é proibido é permitido. Se não for proibido, eu posso fazer. Enquanto particular, enquanto cidadão.